Conspiração, mistério, revelação, mas sobretudo humanidade e história. Em menos de uma década, a nossa convidada desta noite tornou-se uma das vozes maiores do romance histórico em língua portuguesa. As mais de uma dezena de obras que escreveu convidam a uma viagem pelo tempo e pelo espaço, mas também pela redescoberta de alguns dos rostos e das passagens menos conhecidas da primeira globalização e do período áureo dos descobrimentos. Diana Barroqueiro, a páginas tantas. Muito boa noite, Diana. Obrigado por ter aceito este convite que lhe foi dirigido pela TDM. Muito obrigada. Eu é que agradeço terem-me aqui em Macau, que eu acho espantoso estar na terra das minhas personagens, inesperadamente. Atingiu, como eu dizia, um sucesso grandioso ao longo destes últimos anos, com uma modalidade literária, chamemos-lhe assim, que esteve ou que esteve durante muito tempo, de certa forma, subjugada por outras formas de literatura. Como é que se explica o sucesso do romance histórico em Portugal ao longo destes últimos anos? No princípio, quando eu comecei a escrever romance histórico e estava a escrever uma coleção juvenil, quase ninguém escrevia romance histórico em Portugal, porque se franziu o nariz e dizia que seria naturalmente um género menor, talvez. Era o Fernando Campos, o grande escritor do romance histórico. Logo a seguir, começou a notar-se uma vaga de escritores estrangeiros muito bons, sobretudo franceses, com temas portugueses da nossa história. E então, de repente, aconteceu um boom autêntico e não houve ninguém quase que não escrevesse romance histórico. Ou seja, que desse o nome de romance histórico a muita coisa que não é romance histórico. Portanto, caiu-se no outro exagero. Apareceu quase uma praga de romance histórico. Eu não me vejo a escrever outro tipo de romance, porque acho que quando o romance histórico é feito a sério, implica muitíssimo trabalho, por um lado, mas também dá muitíssima valia ao leitor. Muito mais do que uma história. Nesse sentido, não se sente restringida, se calhar esta não é a palavra adequada, mas não se sente restringida pelo facto de não poder ter liberdade total para escrever ou para ficcionar uma história, porque de facto a natureza do romance histórico é bidual, ou seja, há uma componente que se cinge aos factos e que não pode desprender-se desses factos, que são factos históricos, e depois há uma tentativa de pintar, de colorir essa época, e essa tentativa então é que envereda pelo domínio da ficção. Não se sente restringida, como dizia, por esta... Tem uma certa razão quando diz que o aspecto histórico vai limitar, de alguma maneira, e eu escolho a verosimilhança e a verdade dos factos históricos. Mas a imaginação é tão poderosa e nós temos tanta capacidade de extravasar dos factos, contar os factos também, mas poder recriar aquelas vidas, porque eu pego quase sempre em personagens que não se sabe o que fizeram, ou seja, sabe-se o que fizeram, mas não se sabe como o fizeram. O que é que conhece de Bartolomeu Dias? Na altura em que Bartolomeu Dias surge, havia 3 Bartolomeu Dias. E, no entanto, Bartolomeu Dias, do meu romance O Navegador da Passagem, é o indivíduo navegador que faz uma das viagens mais espantosas, que ultrapassa inclusivamente a importância, a viagem do Colombo à América. Porque é Bartolomeu Dias que une os dois mundos, o mundo ocidental e o mundo oriental, e que vai permitir essa tal globalização de que fomos pioneiros. Quando eu pego no Pero da Covilhã, que é outro tipo de indivíduo para mim, para a minha imaginação, seria um indivíduo solar, o que é que conhece de Pero da Covilhã? O que é que me diziam a mim, que sou muito mais velha do que o Marco, na história? Pero da Covilhã vai por terra com Afonso de Paiva a descobrir o mundo das especiarias, e Bartolomeu Dias vai por mar.
2 frases para 2 das viagens e 2 dos homens mais espantosos da Europa, e se não será do mundo. Portanto, eu posso imaginar, e eu recriei a personagem, por exemplo, do Pedro da Covilhã, o espião de Dom João II, como uma figura romanesca de um romance de cavalaria, pondo em todas as situações que me apeteceu e que eu descobri através das crónicas do tempo. Mas é exatamente nesse sentido que lhe perguntava. Pinta os vazios que a história nos deixou, mas sem nunca trapacear aquilo que a própria história nos deixou também. Há muita gente que... Com a fama que as obras que a Diana escreve adquiriu ao longo dos últimos anos, em princípio mergulharam na ficção que a Diana escreve com o intuito de localizar erros e até agora nunca o conseguiram fazer. Isto quer dizer... É capaz de haver erros, mas há uma coisa realmente importante para mim no romance histórico, e eu vou buscar as minhas fontes ou a minha formação na linha tradicional do Herculano, do Alexandre Herculano. Não me envergonho absolutamente nada de vir do passado, dos nossos cronistas. Eu procuro os textos. O que eu quero dar eu sou professora de literatura, fui professora de literatura, não sou de história. E aquilo que eu quero dar aos leitores é a perspectiva e a vida daquela gente naquele tempo, num período absolutamente áureo. E não me importa que haja o politicamente correto dizer que Descobrimentos é uma época negra. Não é uma época negra. É evidente que era a violência que existia nos descobrimentos. Estávamos em pleno século XV ou XVI. Violência em todas as épocas, em todos os lugares da história. Uns muito mais violentos do que nós, como eu digo isso muitas vezes, como os franceses, como os holandeses, como os espanhóis e como os ingleses, inclusive no século XX, na Austrália, e inclusivamente os brasileiros atualmente na Amazónia. Ontem, por acaso, num dos painéis, referiram os descobrimentos, essa palavra, detesto essa palavra, vê-se o que fizeram na Amazónia. É um bocado ridículo dizer isto. Na Amazónia, neste momento, quem destrói os índios são os brasileiros, não são os portugueses. Os portugueses, inclusivamente, destruíram-nos, não a caçá-los, mas, embora com a escravatura, puseram leis a defender os índios. A própria figura do Padre António Vieira, que é até muito apreciada pelos brasileiros. Portanto, o que eu quero dar, por um lado, a história, porque nós conhecemos muito pouco da história de Portugal e nós temos uma história riquíssima. E há um defeito que os portugueses têm, que é dizer mal do seu próprio país, e isso indigna. Eu nasci na América, mas também... eu sou portuguesa de alma e coração. Eu tenho dupla nacionalidade, mas eu escolhi a portuguesa. Enquanto muita gente imigra, eu quis ficar em Portugal. Eu escolhi Portugal. Exatamente por essa riqueza da cultura, da literatura, um país minúsculo que em todas as épocas tem figuras fabulosas, que a maior parte dos jovens atualmente não leu. Porquê é que acha que isso acontece? Porquê é que acha que os portugueses olham para o passado com uma certa vergonha e um certo... Eu não sei se vergonha será a palavra certa, mas com uma certa vergonha e com uma certa indiferença. Somos um bocado parolos, sabe? Peço desculpa mas somos um bocado parolos. O que é de fora é bom. O que é cá dentro... Cá dentro não, que eu estou em Macau. O que há em Portugal é mau. Lá de fora vem tudo bom. Cá é tudo mau. O romance histórico, porquê é que houve o grande boom, a grande explosão do romance histórico? Porque os estrangeiros começaram a escrever romance histórico português, de figuras portuguesas, que é um manancial fantástico para se descobrir, para se fazer personagens, e por isso é que toda a gente escreve romance histórico, inclusivamente não tem nada de história, a maior parte das vezes. Mas parte do sucesso que o género tem tido nestes últimos anos em Portugal, e de facto tem tido, os seus livros, as primeiras edições esgotaram quase em todos eles, a sua última obra foi muito bem acolhida, o Corsário de Sete Mares, tem a ver também com o atual contexto de crise em que Portugal está mergulhado, porque num período de 50 anos, com a descolonização, sobretudo, Portugal passou lembro-me do famoso mapa de Salazar. Portugal não é um país pequeno, a um nada quase irresoluto, a um país que não se consegue construir a ele próprio de dentro. A minha intenção é outra, não é fazer, digamos, uma espécie de uma apologia dos descobrimentos. É uma tentativa de mostrar às pessoas
que se tem que absorver o passado, que o nosso passado coletivo, se nós não compreendermos esse passado coletivo e o aceitarmos como todas as outras nações que se gabam de o fazer, e de terem explorado por o mundo também, de terem os seus impérios e os erguem com grande orgulho. Se nós não assumirmos esse passado, nós não temos presente e não vamos ter futuro. Porque é uma continuidade, o tempo é uma continuidade. E nós somos aquilo que esta gente fez de nós. Não há necessidade de negar só porque havia uma época. Também havia barbaridade, sem dúvida nenhuma, porque a época era de violência e não há barbaridade agora. Não há destruição sintomática de raças e de povos por todo o lado. Quer dizer, estamos no século XXI, no século das grandes descobertas. Nos descobrimentos, Portugal estava à frente da Europa toda na ciência, não é apenas na navegação. Nós tínhamos médicos, nós tínhamos cientistas, tínhamos matemáticos, tínhamos músicos, tínhamos navegadores e depois era o espírito aberto da procura do outro. Ontem estávamos a falar também na literatura de viagens. Literatura de viagens não é crónica de viagens. Crónica de viagem de um jornalista não é literatura de viagem. Pode haver alguns que o fazem, mas a maioria não é literatura, é uma crónica de viagens. Ao passo que, por exemplo, Fernão Mendes Pinto, voltamos então ao Corsário dos Sete Mares, à figura que me faltava para dar os descobrimentos do Oriente, ele fez muito mais do que uma crónica da sua passagem e do seu conhecimento da China. Acusam muitos romanceada ainda assim. Ele escreveu, não tanto como se disse a mesma coisa, sempre aquela capacidade do português de dizer mal daqueles que sobressaem. E começou-se a dizer muito mal de Fernão Mendes Pinto a partir de sabe de quem? Do inglês que disse mal de Fernão Mendes Pinto. O inglês, naturalmente, mal conhecia a China ou mal conhecia a Índia, mas aproveitou logo para dizer daquilo que conhecia, que Fernão Mendes Pinto só tinha mentido, quando, afinal, agora, profundos estudos sobre Fernão Mendes Pinto, se vê que mais de 80% do que ele disse, ele ou viveu, ouviu contar. O pouco que resta ficcionou, porque como eu ficciono? Porque ele escreveu o primeiro grande romance moderno da Europa, isso não do mundo, no século XVI. Só foi publicado no início do século XVII, em 1614. Mas a Peregrinação de Fernão Mendes Pinto é o grande romance, é o primeiro grande romance da modernidade, do homem comum, do imigrante, do pobre desgraçado, do coitado de mim, como ele dizia, do homem do desenrascanço, não é? Que vai por aí fora, que vai à procura de melhor vida e ora enriquece, ora empobrece, e com uma abertura de espírito, porque não eram só os soldados ou os senhores que entravam por ali que davam cabo de um país ou de um povo. A maior parte das relações, sobretudo no Oriente, não eram de destruição. Evidentemente, se me vão falar de Afonso de Albuquerque, que aparece aí, porque no Corsário dos Sete Mares, que foi agora a Casa das Letras que me publicou, porque eu mudei de editora, a Casa das Letras, Leia, publicou este grande livro, porque realmente eu demorei 3 anos e meio com este trabalho. O romance histórico é um romance tremendamente difícil de fazer, se quiser fazer a sério. E serviu-me de pretexto, Fernão Mendes Pinto, para eu dar a parte dos descobrimentos aos meus leitores do Oriente. Portanto, eu não me queria colar à peregrinação, àquilo que o Fernão Mendes Pinto conta. Eu queria também corrigir algumas falhas. Se o Marco tivesse vivido 21 anos no Oriente, suponha que agora segue por aí fora aqui em Macau 21 anos, regressa a Portugal, está mais 10 anos e começa a escrever as suas memórias, lembrava-se exatamente de tudo, de todos os nomes, mas de todas as palavras. A figura de Fernão Mendes Pinto é de facto uma figura que... absolutamente fascinante, mas que incendeia polémicas também. Muito do que se conhece sobre Fernão Mendes Pinto conhece através da peregrinação e de 2 cartas que ele escreveu
porque também não se esqueça que ele esteve um ano na Companhia de Jesus e saiu depois porque não teria grande vocação, ele teria vocação mais para amoroso do que para padre, e a Companhia de Jesus não lhe perdoou, e o nome dele é riscado de muitos sítios, mas inclusivamente o primeiro relato da China, há um sobre o Japão, mas o primeiro relato da China, presume-se, embora venha anónimo, que deve ter sido feito por ele, por esta figura. E ele torna-se um mentor do conhecimento do Oriente para a Europa. Inclusivamente, os secretários, os historiadores do Papa vêm consultá-lo para escreverem a história sobre o Oriente, a história dos padres no Oriente. E quando nós falamos dos descobrimentos e as pessoas politicamente corretas franzem o nariz e dizem isso, dizer descobrimentos desta palavra, eu digo, que palavra é que se usa? Não é o achamento, eles usariam na altura, mas não se acha-se uma coisa que se perdeu. O descobrir era a nossa ignorância, a ignorância dos portugueses, que descobriam o encoberto. É quem não conhece este período é que pode afirmar coisas deste tipo. E quando nós falamos, por exemplo, de uma barbárie do Afonso de Albuquerque, uma barbárie que era mútua, não era a barbárie do Afonso de Albuquerque sobre os muçulmanos, era recíproca, era a barbárie dos muçulmanos sobre o Albuquerque e sobre os portugueses e sobre os povos da Índia, porque não tinha sido só um encontro de mercadores entre os muçulmanos e os gentios, tinha sido feito a ferro e fogo, como em Java, como em Sumatra, e por exemplo, repara, onde aparece a história de Sumatra e a história de Java? Aparece na peregrinação e nas nossas crónicas. Porquê? Porque não havia história no sentido real da palavra de crónicas, havia história mítica. E são os nossos portugueses que escrevem a história daqueles países. Por exemplo, quando vai para o Sião, e as eternas lutas entre Burma e Sião são relatadas pelo Fernão Mendes Pinto e por outros portugueses, porque inclusivamente andavam aos milhares, havia 500 num lado e 1000 no outro, portugueses que lutavam, porque eram os bombardeiros, eram aqueles que conheciam as armas de fogo e que eram mercenários e portanto, eram convidados e pagos a peso de ouro pelos diferentes reis. E acontece algo que muita gente não sabe, por exemplo, quando a rainha da Tailândia agora fez criar no ano 2000, aquele filme The Legend of Suriyothai, portanto, a rainha Suriyothai que morre sacrificada durante uma guerra com Tabin Chouetti da Birmânia e morre para salvar o marido. O guião do filme, que é feito por um primo da rainha, eu nunca sei o nome, é Chaka não sei quantos, que fazem em parceria com o Francis Ford Coppola, que tem uma versão mais curta, portanto, americana, e nós temos o guião do filme, que é a peregrinação, a parte da peregrinação e um relatório do Domingos Seixas para o rei de Portugal. Este livro, O Corsário dos Sete Mares, como dizia, ele demorou 3 anos e meio a escrever, a produzir. Normalmente todas as obras são assim tão trabalhosas ou há registros mais fáceis? Este foi o pior deles todos, no entanto, eu raramente levo menos de 2 anos com cada livro, porque eu investigo até onde puder e procuro o máximo possível de histórias, por isso quando disse eu estou limitada, não, estou limitada a certos factos históricos, mas não a contar histórias e a criar histórias através de personagens que eu vou criando. Sabe que se eu estivesse a imaginar uma história, eu escrevia um livro de 6 em 6 meses. Eu não precisava de 3 anos para escrever um livro. Tenho uma imaginação muito fértil, infelizmente. Agora, não é esse. Eu gosto de tarefas difíceis. Isto foi das coisas mais difíceis que me passaram pelas mãos, no sentido, eu fugi um bocado sempre a pegar em Fernão Mendes Pinto, mas era incontornável falar do Oriente sem Fernão Mendes Pinto. E há outras figuras incontornáveis na senda. A Diana dizia que não escreve intencionalmente
intencionalmente sobre os descobrimentos, escreve porque esta época dos descobrimentos de facto está cheia de figuras e cheia de epopeias. E é sobretudo porque me irrita o politicamente correto, sabe? A ignorância muitas vezes provoca certa esperteza e certa maneira de falar. E se as pessoas lessem mais e conhecessem melhor a sua própria história, e a maior parte não conhece, talvez tomassem um pouco mais de cuidado e apreciassem mais as coisas do seu próprio país. E a maior parte não as conhece. E, portanto, fala-se mal. A Inglaterra diz que não sei o que é que fomos brutais, quando, afinal, foram mais que brutais. Dizimaram países também, andaram a caçar aborígenes aos tiros na Austrália, eles mesmos reconhecem, em pleno século XX, e fizeram coisas atrozes, como levar as crianças inglesas órfãs para lá para servirem de prostitutas e de crianças, etc. Portanto, quando começamos a falar de violências, é melhor termos cuidado com o que dizemos e conhecer melhor. E eu estudo este período há 20 e tal anos e comparo a história dos vários países. E indigna-me um bocado quando se vem com essa história. Os descobrimentos foi destruído. Não, não foi destruído. O Brasil é aquilo que é, porque nós descobrimos o Brasil. Descobrimos aquilo que estava encoberto. Descobrimos um continente, um país, ali neste caso é um país, que estava encoberto, como os cortes reais descobriram a América do Norte. E os portugueses, como pode ver, fizeram a globalização sem dúvida nenhuma. Este indivíduo, este Fernão Mendes Pinto, é um dos melhores exemplos da globalização. E é uma globalização que nem sequer sonhava o conceito de globalização. O que acontece é que ele tem a globalização acontece. O pioneirismo da globalização acontece com um projeto, não é uma coisa por acaso. É um projeto que começa com o Dom João I, com a conquista de Ceuta, com a parte da África, que é conquistada, aquele norte da África, aquelas praças, e logo a seguir com o Infante Dom Henrique, com o sentido que ainda não era o da Índia, nem chegar à Índia, nem a globalização. Daquela parte do norte da África, o Cabo Bojador, Serra Leoa, e de repente temos o Dom João II com o projeto real da Índia. Curioso, falava no Infante Dom Henrique, ele que é tido como uma peça central, lá está no pontapé de saída da expansão. Curiosamente tem ainda uma figura... Mais o Dom João II, na minha opinião. Mas o Infante Dom Henrique é ainda uma figura ausente nos seus romances, como uma figura central. Nunca teve... Porque para mim não é figura central. Para mim não é uma figura central. Porque aquela descoberta dele, aquelas descobertas que ele mandava, era num propósito mais egoísta, era um propósito mais de enriquecimento próprio. Não acho a figura muito simpática e por isso nunca me atraiu essa figura. Eu gosto dos indivíduos injustiçados. Bartolomeu Dias foi injustiçado. Foi um homem que faz a viagem mais espantosa de todos os tempos. Uma viagem em que ele realmente une os dois mundos, e é aí que começa a globalização, e é aí que começa a época moderna. Não é a descoberta da América pelo Colombo. Peço muita desculpa, mas não é. É esta ligação dos dois oceanos. Esse é que é o verdadeiro fulcro. E era o que devia ter ido para a Índia. E é exatamente aquele que é injustiçado, porque depois, com a história das cunhas, das influências, é o Dom Manuel que vai mandar o Vasco da Gama para a Índia. O Pero da Covilhã, outra figura incontornável que descobre o reino do Preste João, que a cristandade andava há 200 anos à procura. O mito, o sonho do rei Dom João II é encarnado por essa figura que durante 6 anos, sem armas de fogo, porque não existiam, e porque falava as línguas maravilhosamente e tinha a capacidade de se adaptar que os portugueses têm, e que consegue andar durante 6 anos por 3 continentes com um punhal e uma espada, a descobrir o mundo, não se pode usar outra palavra, achar o mundo, não me façam rir, a descobrir o mundo para a Europa, para contar a Europa. O Fernão Mendes Pinto, por azar nosso, contou tão bem que os holandeses, os franceses, etc., porque mal a peregrinação apareceu, já depois da morte do Fernão Mendes Pinto, tem 21 edições, e os holandeses e os franceses, etc., vêm seguir como um roteiro
Olha, a literatura de viagens, como um roteiro de viagens, vem a seguir para nos apanhar aquilo que tínhamos conquistado, ou que tínhamos construído. Dizia que Fernão Mendes Pinto é, de facto, uma figura incontornável para quem quer revisitar esta época. Não é possível. Que outras figuras, como lhe perguntava há pouco, se afiguram como incontornáveis neste universo? No Oriente ou em todo o que no âmbito temos? da expansão, temos tantas. Puxa uma cereja, vem um molho atrás. Tudo. No meu livro circula o Afonso de Albuquerque, o Francisco de Almeida, os Antónios da Silveira, no Cerco de Dio, oh meu Deus, o António de Andrade, o pai das Molucas, o Fernão de Magalhães, só em personagens. Tem tantas com viagens maravilhosas, com feitos fantásticos que fizeram, com a ligação que vai encontrar. Por exemplo, quando se fala da globalização, que é tão atual, então a gente fala nisso, olha, repare, lembra-se do mapa de Cantino? Aquele mapa que aparece em 1502, que é roubado e que depois aparece publicado em Ferrara, o mapa de Cantino. E se o puserem em comparação com um dos biombos de Nambá, quase toda a gente conhece as reproduções, quando se via o barco negro, que era a nau dos portugueses, entre 1502 e 1540 e picos, 43, 44, Fernão Mendes Pinto afirma e jura a pé juntos, e o Japão acredita que foi ele que pisou pela primeira vez o Japão e que introduziu as armas de fogo do Japão, encontra exatamente esse processo da globalização. Do lado do Ocidente, os mapas completo, exceto um bocadinho da Austrália, por onde os portugueses também andaram, por muito que os ingleses engulam o sapo. Agora, os próprios australianos aceitam, em grande maioria, que os portugueses foram os primeiros a chegar às costas da Austrália. E no Japão, no fim do mundo, tem os biombos Nambã com as figuras todas dos animais que eles nunca tinham visto na vida, trazidos pelos portugueses. Não só as roupas e os homens e os negros que eles nunca tinham visto e que pagavam umas tantas moedas para raspar a pele, a ver se aquela pele negra era real ou não. E, por exemplo, uma história magnífica que é o primeiro casamento de uma japonesa com um português aliás, com um ocidental, com um estrangeiro, não é com um ocidental, com um estrangeiro, é com um português. Será com o Fernão Mendes Pinto ou com o Zeimoto naquela viagem que ambos fizeram? No Japão dizem que é o Fernão Mendes Pinto. Esse casamento que vai dar uma literatura de cordel, casamento porquê? Para o pai da menina, o senhor Yaita, que há uma crónica da própria família Yaita que conta essa história, porque não tinha coragem para pedir aos Nambã, aos bárbaros do Sul, que lhe dessem o segredo do arcabuz que ele estava a reproduzir, mas não conseguia fechar a coronha, porque não tinha uma peça em espiral para fazer aquele parafuso e fechar a arma, e a arma explodia. E ele então, como não tem coragem, manda a filha para casar com o capitão. Se o capitão casasse com ela, de certeza o genro teria que trabalhar com o pai, era costume no Japão, e dar-lhe o segredo. Essa história, só para terminar, faz um boom fenomenal, de literatura de cordel japonesa, que vai dar, sabe a qual obra contemporânea? A Madame Butterfly. Curiosamente, a presença feminina acaba por ser uma presença secundária nesta gesta da expansão. Inerentemente, nos seus livros também acontece. Pontificam algumas figuras femininas, mas sempre num segundo plano. Porque eles não levavam mulheres, tem que ser... aí é onde a imaginação pode muito. O meu livro de mulheres é o livro que eu peguei do Gênesis e que peguei em todas as mulheres do livro do Gênesis e criei um romance, primeiro foram contos, depois transformou-se em romance, com todas as mulheres do livro do Gênesis, dando-lhe uma perspectiva histórica, porque tive que estudar toda a antiguidade pré-clássica, e como eu considero o livro do Gênesis e o Velho Testamento um livro
horroroso de tremendos maus exemplos, um livro que só tem maus exemplos, é obcecado por sexo, eu recriei uma série de histórias eróticas a partir das mulheres sacrificadas e violentadas naquele livro horroroso de que ainda muitas das mulheres atualmente estão a sofrer. E esse é o meu livro das mulheres para as mulheres. O romance da Bíblia passou a ser agora A Tentação da Serpente, mas é o meu livro das mulheres, e aí tem as personagens femininas todas das nossas antepassadas da Bíblia. A Diana nasceu nos Estados Unidos da América. A sua obra até ao momento é uma obra que foca no Oriente, que foca em África também, com diferentes personagens. Nunca se sentiu tentada a transportar esta questão da expansão portuguesa para o Estado, para a América do Norte, sobretudo quando há ou quando ainda permanece este enigma imenso, terão sido ou não os Corte Real os primeiros a lá chegarem? Pois, os Corte Real são as figuras que me fascinam, mas eu já começo realmente a ficar cansada dos descobrimentos, porque eu ia para pegar em Colombo nem pensar, na medida em que já toda a gente fala de Colômbia, quando toda a gente começa a falar da mesma coisa, eu não me apetece falar dela. Os Corte Real é aquilo que eu considero que me falta. E talvez tivesse um sucesso grande na medida em que eu fui muito mais conhecida na diáspora, sobretudo na América e Canadá, antes de ser em Portugal, embora já publicasse em Portugal, à boa maneira portuguesa também. Só quando somos conhecidos lá fora é que nos reconhecem dentro do nosso país. E foram, de facto, os jornais americanos, o Luso-Americano e o jornal canadiano também, o Sol Português, que fizeram grandes reportagens sobre mim quando viram a coleção juvenil, que eu tinha tido um sonho, que era fazer uma coleção à maneira do Emílio Salgari sobre os nossos descobrimentos, porque eram autênticos livros de aventuras e personagens de aventuras, mas reais. Eram autênticos Indiana Jones e James Bond, todos eles. O Pedro da Covilhã é um Indiana Jones e um James Bond, era o melhor espião de Dom João II, sem dúvida nenhuma. Estamos quase no fim do nosso tempo. Eu pedi-lhe muito rapidamente, como peço a todos os convidados que passam por esta Páginas Tantas, uma sugestão de leitura. O que é que tem neste momento na mesa de cabeceira? O que é que eu tenho? É um bocado difícil porque eu estou muito cilindrada pela investigação. Eu tenho uma grande dificuldade em ler literatura moderna, contemporânea, não só porque não tenho muito tempo, como muitas vezes pego num livro e sinto-me muito decepcionada. Eu neste momento tenho um livro do Miguel Real, que é um romance histórico, é um indivíduo que escreve, um escritor que escreve romance histórico a sério também. Mas quanto à literatura contemporânea, estou a perder um pouco o pé, porque não tenho tempo, realmente. Eu passei mais de 2 anos e meio, porque o escrever não é tão difícil assim. O que é a investigação que faço e as dezenas, se não muitas vezes centenas de livros que leio, para às vezes tirar uma informação ou uma história. Por isso, quem disser que o romance histórico é uma obra menor, aconselho a ir fazer um romance histórico para ver quanto a menoridade desse género literário. Miguel Real diz que é o romance mais difícil e não há dúvida, se fizer a sério, que é o mais difícil. E há outra coisa muito engraçada, que ele disse que ele apresentou-me o livro, embora eu não o conhecesse, mas foi através da editora. Ele disse, eu mesmo sabendo quem era, eu aceitei, porque em 100 anos ninguém se atreveu a pegar em Fernão Mendes Pinto para contar a história dele, e eu disse, é que eu gosto das missões impossíveis. Obrigado, Diana, uma vez mais por ter aceito este convite que foi dirigido pelo TDM. Quanto assim que nos acompanhou a partir de casa, muito obrigado por nos ter acompanhado nesta Páginas Tantas. Voltamos na próxima quarta-feira com mais livros, novas ideias e outras incursões pelo maravilhoso universo das letras.